arterial, em virtude da prática continuada do exercício, podem, de alguma forma, se relacionar com o somatório desses efeitos hipotensivos agudos. Na verdade, quer dizer, a diferença entre estudar um fenômeno por mera curiosidade, um fenômeno pela relevância clínica que ele pode ter, e aí a hipotensão pós-exercício se inclui nisso, está na possibilidade desse fenômeno contribuir para uma adaptação crônica. Então, há os que pensam que a hipotensão pós-exercício pode, de alguma forma, contribuir para uma redução crônica da pressão arterial. Se isso é verdade, a hipotensão pós-exercício passa a ser, pelo menos na minha opinião, um efeito desejável no contexto de programa de exercício visando saúde, particularmente aqueles programas que que se propõem ao controle da pressão arterial. E aí, o entendimento, né, da influência, do papel da modalidade do exercício, dos mecanismos subjacentes a esse fenômeno, acabam sendo importantes para que a gente possa otimizar os efeitos do exercício agudo sobre a pressão. Se isso é um fenômeno relevante, se isso é um efeito desejável, conhecer esses aspectos é importante para que nós possamos otimizá-los, otimizar esses efeitos e, portanto, alcançar a resposta crônica que a gente quer. Então, dito isso, né, essa apresentação, ainda rapidamente, eu pretendo tocar em 3 aspectos. Primeiro, discutir os efeitos do exercício aeróbio resistido e concorrente sobre o fenômeno da hipotensão pós-exercício. Discutir a influência de variáveis do treinamento, e aí notadamente a intensidade e o volume de treinamento sobre a hipotensão pós-exercício. E aí falar um pouquinho sobre possíveis mecanismos que estariam por trás da redução aguda da pressão arterial nessas diferentes modalidades de exercício. Ainda que superficialmente, tocar um pouco desses aspectos todos. Começando pelo exercício aeróbio. Aí eu acho que, quer dizer, há muito poucas dúvidas de que a hipotensão pós-exercício, de que há uma redução aguda da pressão arterial após uma sessão de exercício aeróbio. Na verdade, as evidências acumuladas nesse sentido são muito fortes. Então, na verdade, quer dizer, após uma sessão de exercício aeróbio, é muito provável que a sua pressão arterial vá permanecer durante um tempo abaixo dos níveis de controle, ainda mais quando você tem pressão arterial elevada. Agora, como é que isso se dá em relação à modalidade? Como é que isso se dá em relação à possibilidade de provocá-lo? Foi publicado um livro recentemente, liderado pela professora Linda Pescatello, com capítulos muito interessantes, com revisões sistemáticas sobre diferentes modalidades de exercício, o impacto sobre a pressão arterial em termos agudos. No que diz respeito à pressão, à resposta ao exercício aeróbio, parece que as pesquisas recentes sugerem que as características dos pacientes são importantes nesse sentido, isso você sabe, com a pressão arterial em repouso e componentes do perfil cardiometabólico. Mas, o mais importante no nosso caso aqui, que os aspectos da prescrição, e aqui a frequência, a intensidade, o tempo da intervenção com o exercício, parecem modular também esse fenômeno, que é um fenômeno de baixo limiar. Ou seja, sendo um fenômeno de baixo limiar, ele pode ser provocado por exercícios de diferentes intensidades. Tanto a duração quanto a intensidade podem contribuir para a redução aguda da pressão arterial, apesar de alguns estimarem que níveis mais vigorosos de esforço tendem a produzir maior redução da pressão arterial do que esforços leves a moderados. Eu vou discutir um pouco sobre isso. Eu sou um pouco cético em relação a esse papel da intensidade. Então, nós temos 2 questões aqui a discutir em relação ao exercício aeróbio. Primeiro, a magnitude e duração da hipotensão seriam majoritariamente determinadas pela intensidade do exercício ou trabalho total realizado, ou seja, o volume total. E segundo, os mecanismos subjacentes a esse fenômeno seriam de natureza predominantemente central ou periférica. Então, como eu disse para vocês, há alguns estudos que propõem que a intensidade tem um papel importante na redução aguda da pressão. Esse estudo aqui, novamente do grupo da Linda Pescatello, propõe que a pressão arterial ela se reduziria adicionalmente em cerca de 1,5 milímetros de mercúrio a cada 10% de incremento na intensidade relativa do esforço. Então, há os estudos que propõem que a intensidade teria um papel independente nisso. Por outro lado, há estudos aqui, como lá do grupo da Cláudia Forjais, que indicam que a duração por si só poderia ter um papel independente também. A gente percebe aqui em estudo em indivíduos normotensos que se exercitaram no ciclo ergômetro com a intensidade igual, aqueles que fizeram exercício com uma duração maior tenderam a exibir uma redução maior da pressão arterial.
Então, como é que isso dá? Como é que a gente pode, na verdade, combinar essas duas coisas? Há um tempo atrás, esse camarada, esse Jones, ele publicou um estudo bastante interessante ainda, que tem medido a pressão arterial durante muito pouco tempo, em que ele procurou fazer um pareamento da dose do exercício, multiplicando a intensidade pela duração. Quando ele multiplicou a intensidade pela duração, a hipotensão medida, tudo bem, durante apenas 20 minutos após o exercício, tendeu a ser muito parecida. Ou seja, abre-se a possibilidade de que o volume do exercício, na verdade, seja a variável que esteja contando para isso aí. Ou seja, quando eu procuro fazer o pareamento, cotejar a intensidade de exercício, tenho um volume parecido, a tendência da pressão arterial é diminuir de forma parecida também. Então, quer dizer, estudos que apliquem sessões isocalóricas para investigar o quanto que essas sessões impactam na diminuição aguda da pressão arterial são importantes e estão faltando. Deixa eu dar só um exemplo para vocês com base no outro estudo aqui do grupo da Cláudia Forjar, lá de São Paulo. Um estudo relativamente antigo, mas que é interessante porque ela examinou exatamente o papel da intensidade. E aqui estão as intensidades em que os indivíduos se exercitaram durante 45 minutos. E chegou-se à conclusão que aqueles que exercitaram durante uma intensidade maior teriam o maior impacto na pressão arterial. Só que quando a gente pega isso aqui, calcula o gasto calórico teórico vinculado às sessões de exercícios, aqueles que se exercitaram com a maior intensidade também tiveram um gasto calórico praticamente o dobro do gasto calórico das outras demais sessões. Então chega-se à conclusão que a intensidade é importante. E a pergunta é, será? Será a intensidade ou será a intensidade contando com um componente do volume total do exercício e, portanto, um volume de trabalho muscular maior? Passando para os mecanismos, é amplamente aceito que a HPE, que é a hipotensão, seja resultante de duas coisas. Primeiro, ela está associada a uma combinação do decréscimo centralmente mediado na atividade nervosa simpática, pela alteração do baroreflexo, e mecanismos vasodilatadores locais que contribuem com a vasodilatação sustentada após o exercício. Isso é o que se sabe, isso é o que se tem de consensual. Então, na verdade, nós temos a diminuição da pressão arterial ligada a uma diminuição, a variação da pressão arterial ligada a uma variação da resistência vascular periférica e uma variação do débito cardíaco, porque contam possíveis variações da frequência cardíaca e do volume sistólico. Hoje, mais cedo, falou-se do reflexo pressórico do exercício, do papel que ele poderia ter nessa variação, nessa diminuição da pressão arterial. Então, esse reajuste aqui, ele pode ter impacto tanto na resistência vascular periférica, quanto nos mecanismos mais centrais de frequência cardíaca e volume sistólico. O que a gente não sabe é o papel do controle autonômico cardíaco nisso aqui. O papel do controle autonômico cardíaco provocando tanto variações aqui quanto aqui, levando à diminuição da pressão arterial. Porque quando a gente vai examinar os mecanismos em termos mais macro, tanto variações na resistência quanto variações no débito cardíaco parecem contribuir para essa variação da pressão arterial, sem uma grande imposição de um sobre o outro. Por exemplo, nesse estudo aqui, a gente tem a hipotensão muito mais vinculada a uma diminuição da resistência vascular sistêmica do que do débito cardíaco. Nesse outro lado da Maria Urbana Rondon, em idosos hipertensos, a gente teria o débito cardíaco contribuindo mais para a variação da pressão arterial do que a própria resistência vascular sistêmica. Então, talvez essa interação, e não vai dar para discutir isso com mais detalhes, talvez essa interação entre resistência vascular sistêmica e débito cardíaco se dê de forma, digamos assim, não uniforme. Ou seja, a hipotensão, ela se dá na medida da combinação de efeitos que se dão sobre essas duas variáveis e elas se modificam no sentido de levar a pressão para baixo na medida que elas podem variar. Então, se eu tenho dificuldade de variar, de mudar ou de diminuir a resistência vascular sistêmica, o débito cardíaco talvez seja o principal. Se eu não tenho, a resistência vascular sistêmica, ela assume o papel. De qualquer forma, a função autonômica parece ter, a atividade autonômica parece ter um papel nisso aí. E, novamente, os estudos, eles são pouco consensuais em relação à contribuição desse equilíbrio simpático e parasimpático para provocar a hipotensão por exercício. Se alguns estudos têm observado diminuição da atividade simpática e aumento concomitante na atividade parasimpática durante a hipotensão, outros veem exatamente o contrário.
que haveria um aumento na atividade simpática e uma diminuição concomitante na atividade parasimpática durante a manifestação do fenômeno. Então, como que a atividade autonômica contribui para a redução aguda da pressão arterial? Então, quer dizer, no meu entender, a gente tem espaço para pesquisa em dois grandes rumos ainda. Primeiro, a intensidade e a duração do exercício deveriam ser considerados como fatores determinantes isolados da hipotensão ou considerados em conjunto, isto é, associados ao volume do exercício. E segundo, a influência de mecanismos centrais e periféricos para produzir HPE seria similar ou diferente em populações com características diversas, jovens e idosos, pressão normal, elevada, etc. Como é que isso se dá em diferentes populações? E no laboratório, a gente começou a desenvolver alguns estudos que procuravam, ou que procuram, responder a alguma dessas questões. O primeiro que eu vou apresentar para vocês derivou da tese de doutorado do Felipe Cunha, e ele investigou o impacto do teste cardiopulmonar de exercício máximo em 3 modalidades diferentes de exercício: ciclismo, caminhada e corrida, tanto na hipotensão quanto nos mecanismos subjacentes em relação à atividade autonômica. Partiu-se do princípio que a atividade seria máxima para todas, mas com volumes diferentes, uma vez que a massa muscular envolvida em cada uma dessas modalidades também é diversa. Interessantemente, a hipotensão, e aqui a gente tem o controle, e aqui as 3 modalidades, a gente percebe que o gasto calórico maior foi na atividade de corrida e a hipotensão mais expressiva também foi observada na atividade de corrida, pelo menos com a pressão arterial sistólica. Com pressão arterial diastólica nada foi observado. E interessantemente, nesses indivíduos normotensos, essa hipotensão foi mais vinculada à resistência vascular periférica do que a fatores centrais, como, por exemplo, o débito cardíaco. Então, nós tivemos um papel maior de mecanismos periféricos que se manifestaram quando a atividade foi realizada com maior gasto calórico. E a atividade autonômica, o que aconteceu? A gente percebe aqui que quanto maior o volume de exercício, aqui novamente a corrida, maior a relação inversa da hipotensão com o aumento da atividade simpática. Então a hipotensão, ela ocorreu em presença do aumento da atividade simpática. Eu vou retomar isso daqui a alguns minutos, e retomo isso para a gente fazer um questionamento. Percebo que essa relação foi sempre inversa, mas foi tão maior quanto maior foi a diminuição da pressão arterial. Então, que conclusões que a gente pode chegar a partir desse estudo? Primeiro, a hipotensão, ela foi influenciada pela modalidade de exercício, após atividades máximas nas 3 delas. Só que apenas a corrida, envolvendo maior volume total de exercício, foi capaz de reduzir agudamente a PA. O declínio da pressão arterial sistólica se deu primariamente em virtude de vasodilatação periférica, refletido em menor resistência periférica total por exercício. E a menor RPT foi concomitante à atenuação do baroreflexo, mas também subsequente aumento na atividade simpática ao longo do tempo, a qual se correlacionou inversamente com a redução da pressão arterial. Então fica a pergunta: o padrão de recuperação da atividade autonômica cardíaca pode se dever, de alguma forma, a uma relação fisiológica para contrabalançar a redução da PA e compensar o reset baroreflexo induzido pelo ecoreflexo? Ou seja, o aumento da atividade simpática com uma resposta compensatória que não tem a ver com a hipotensão porta-arterial? Um outro estudo que foi desenvolvido na mesma linha trabalhou com sessões isocalóricas do exercício contínuas e acumuladas. O que se fez aqui? Na verdade, quer dizer, foram feitas sessões isocalóricas de forma contínua e essas sessões isocalóricas foram repetidas de forma acumulada de corrida em homens pré-hipertensos. Então, após avaliações iniciais, nós tínhamos a 75% do VO2 de reserva, os indivíduos fazendo sessões contínuas de 400 quilocalorias ou acumuladas com intervalo de 1 hora, 2 sessões com 200 quilocalorias, ou seja, exatamente o mesmo volume do exercício. E vimos como é que isso impactava sobre a redução arterial, da pressão arterial. Percebam aqui que sempre a pressão arterial em relação ao controle, e aqui a pressão arterial sistólica, diminuiu mais após corrida do que após atividades na bicicleta. Por outro lado, a redução foi muito parecida quando eu tive a atividade feita de forma contínua, quanto de forma acumulada
tanto no exercício de corrida quanto no exercício de ciclismo. Ou seja, para o mesmo volume de exercício, a hipotensão foi igual. E para a maior massa muscular envolvida, a hipotensão tendeu a ser maior. E, novamente, tanto nas sessões contínuas e ambas as modalidades do exercício, para a pressão arterial sistólica e diastólica, quanto nas sessões acumuladas, nós tivemos uma relação inversa da diminuição da pressão arterial com a atividade simpática. Ou seja, quanto mais a pressão arterial diminuía, mais a atividade simpática tendia a aumentar. Então, nesse caso aqui, a redução aguda da pressão após sessões isocalóricas de exercício contínuo acumulado foi de magnitude similar. Isso reforça a hipótese do volume como algo determinante dessa hipotensão. O exercício realizado com intensidade equivalente, mas volume superior, promoveu maior HPE do que sessões com volumes inferiores de exercício. Ou seja, quando eu comparava 400 contra uma sessão de 200, a hipotensão era maior. A HPE foi sempre maior em indivíduos com maior PA em repouso, isso aí é bem conhecido. Agora, a magnitude da hipotensão e o balanço simpatovagal correlacionaram-se inversamente. Então, pegando esses estudos com aeróbio, eu deixo a seguinte coisa para reflexão. Primeiro, tanto intensidade quanto duração do exercício aeróbio parecem influenciar na hipotensão aguda. Pesquisas são necessárias para determinar se esses aspectos têm papel independente ou deveriam ser analisados como componentes do volume total do exercício. E isso é interessante em termos práticos, porque a gente sabe que se a intensidade, quanto mais sedentário o indivíduo, maior a rejeição que esse indivíduo tem a realizar exercício com intensidade elevada. Então, se o volume é alguma coisa que é mais determinante do que a intensidade para provocar hipotensão, eu consigo compensar a intensidade menor com durações maiores de exercício, que acaba gerando programas mais palatáveis para pessoas que, em geral, não gostam de exercício. Em segundo lugar, a atividade simpática, ela apareceu em todos os estudos que a gente realizou, aumentar concomitantemente a hipotensão induzida pelo exercício aeróbico. Talvez isso se dê em virtude de uma reação compensatória à diminuição aguda da pressão arterial e ao reajuste para o reflexo. Isso sendo verdade, eu convido vocês a pensarem na seguinte possibilidade: seria a hipotensão pós-esforço resultante da capacidade de se opor ao aumento da modulação simpática? Então, na verdade, quer dizer, a hipotensão ela se daria quanto mais outros mecanismos se conseguissem se contrapor à elevação da atividade simpática, que se dá para jogar a pressão para cima uma vez que ela está diminuída. A pressão diminui, a tendência à atividade simpática aumentar para jogar a pressão para os seus valores normais. A capacidade de eu manter a hipotensão durante longos períodos talvez estivesse de alguma forma ligada à possibilidade de eu me contrapor esse efeito. Então, nesse sentido, a modulação autonômica seria muito mais a consequência do que causa da hipotensão. Vamos falar um pouquinho sobre exercício resistido. Em comparação aos estudos com exercício aeróbio, na verdade eu tenho menos evidências acumuladas no sentido de que a hipotensão possa existir. Os resultados ainda são conflitantes e há uma certa falta de explicações consistentes para a redução aguda da pressão arterial. De qualquer forma, faz um tempo que a gente vem estudando isso. Um tempo atrás a gente fez uma revisão da literatura, foi em 2006, mas a coisa eu acho que não mudou muito de lá para cá. A gente conseguiu encontrar estudos com diversos tipos de comportamento da pressão arterial após uma sessão de exercício de força. Aqueles que conseguiram, lograram êxito e observar alguma redução após o treinamento, foram aqueles que trabalharam com maior volume de exercício. Foi a conclusão que a gente chegou na época que nós fizemos essa revisão. E aí, naquela oportunidade, a gente realizou alguns estudos que parecem confirmar um pouco que aquelas revisões sistemáticas do livro que eu mencionei para vocês apontam. Esse livro foi publicado no ano passado. Então, na verdade, apesar da pressão arterial declinar após exercício de força, e isso ser influenciado pela carga de trabalho, a redução dessa pressão arterial é relativamente curta. Ainda que alguns experimentos, inclusive brasileiros, tenham sugerido que isso possa durar até 24 horas. São muito raros os estudos que sugerem isso. Agora, permanece indefinido o papel isolado ou combinado novamente daqueles componentes de intensidade e volume, frequência, carga, tempo, tipo, volume e progressão. Há carência de estudos que demonstrem como as variáveis do treinamento podem interagir no sentido de provocar hipotensão após exercício resistido. Então, naquela época, a gente tentou testar essa hipótese do volume novamente.
neste estudo aqui, o que foi feito? Nós pegamos indivíduos normotensos e pedimos para treinar de duas formas. Eles faziam 3 séries de 6 repetições máximas no esquema tradicional, ou faziam 3 séries de 12 repetições com metade da carga calculada aqui, determinada para ser repetições máximas, ou seja, com a carga menor, mas com um volume parecido. A ideia era, se a intensidade for mais importante do que o volume, a tendência hipotensiva será maior na sequência 1. Se o volume for mais importante que a intensidade, não haverá diferença na hipotensão induzida pelos 2 protocolos de exercício. E foi exatamente o que aconteceu. A gente percebe aqui, em relação à pressão numa sessão de controle, que a gente tem a hipotensão em 6 e 12 repetições com metade da carga, muito parecida ao longo de 1 hora de acompanhamento, pelo menos para a pressão arterial sistólica. A pressão arterial diastólica não foi feita diferença. Então, novamente, a ideia do trabalho muscular do volume parece se impor à ideia de que a intensidade seria o principal componente indutor da redução aguda da pressão arterial. Então, para o mesmo volume de treinamento, independentemente da carga utilizada, o treinamento de força tendeu a produzir hipotensão aguda tardia, pelo menos em relação à pressão arterial sistólica. Partindo desse princípio, a gente pensou, se isso é verdade, talvez com um único exercício feito com um volume adequado, nós consigamos induzir hipotensão. Foi exatamente o que nós tentamos fazer. Nós pegamos 2 exercícios, um com massa muscular pequena, na verdade a rosca bíceps, e um com a massa muscular grande, a extensão dos joelhos na cadeira bilateral, e fizemos esses exercícios com 6 ou 10 séries, tentando ver o que aconteceria com a pressão arterial após esses 2 protocolos. A figura aqui deixa a coisa bem clara. Aqui estão os exercícios feitos com a rosca bíceps, tanto em relação à pressão arterial sistólica, quanto em relação à pressão arterial diastólica, nenhuma modificação da pressão arterial. Aqui, com a massa muscular, a gente conseguiu reduzir a pressão arterial sistólica apenas quando 10 séries foram executadas. Então, com um único exercício, com a massa muscular elevada e feito com volume adequado, nós conseguimos induzir hipotensão. A partir daí, nós tentamos um insight em relação ao possível mecanismo relacionado a isso. O mesmo protocolo, isso foi feito em parceria aqui com o Antônio Cláudio, em parceria com o Lasse, com aquele mesmo protocolo de 10 séries com a cadeira extensora, nós tentamos determinar se isso estaria relacionado com o aumento do fluxo sanguíneo, ou seja, com aumento, uma diminuição da resistência periférica e aumento do fluxo sanguíneo, da forma que isso vem sendo demonstrado por exercício aeróbio. O próprio grupo do Antônio, eu lembro do estudo da Kelby, que demonstrou que haveria um aumento do fluxo sanguíneo para o antebraço, mesmo você fazendo exercício com pernas logo após o exercício. Ou seja, seria a hipotensão relacionada ao aumento do fluxo sanguíneo e mudanças na capacidade de vasodilatação. Então nós aplicamos mais ou menos o mesmo protocolo, com 10 séries de 12 a 15 repetições com carga 90% de 15 RM na extensão bilateral dos joelhos, e medimos a pressão arterial ao longo de 60 minutos. O problema é que, para evitar, na verdade, hiperemia em função de medidas sucessivas da pressão arterial pelo método auscultatório, nós medimos a pressão arterial apenas aos 10 e aos 60 minutos, assim como o fluxo sanguíneo no antebraço. Então, isso leva à limitação desse estudo que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, na verdade, tem uma resposta da pressão arterial sistólica, nenhuma modificação da seção controle e uma modificação pelo menos aos 10 minutos para a pressão arterial sistólica. Aos 60 minutos já não detectamos. Isso não quer dizer que não tenha havido aos 20, 30, 40, 50. Apenas nós não podemos medir para não induzir hiperemia sucessiva. Mas pelo menos aos 10 minutos a pressão arterial diminuiu. Só que essa pressão arterial diminuiu apesar de uma diminuição do fluxo sanguíneo periférico também. Tanto aos 10 quanto aos 60 minutos, aqui eu tive uma diminuição do fluxo sanguíneo, apesar de uma diminuição da pressão arterial naquele momento por 10 minutos. É claro que isso é uma coisa muito incipiente, muito inicial, mas isso sugeriu, uma vez que não houve nenhuma modificação do fluxo sanguíneo durante a hiperemia reativa, tanto na sessão experimental quanto na sessão controle, e não houve modificação alguma na reatividade vascular, isso passou, que isso sugeriu, e isso tem que ser novamente explorado em investigações adicionais, que diferentemente do exercício aeróbio, a hipotensão decorrente do exercício de força possa não se relacionar com mecanismos periféricos. Alguns estudos vão na mesma linha, novamente o grupo lá da Cláudia Forzais em São Paulo encontrou uma coisa bastante parecida nesse sentido, uma diminuição da pressão arterial, principalmente sistólica, após exercício de força,
mais relacionado a mudanças de volume sistólico que mudanças da resistência vascular sistêmica, ou seja, mais mecanismos centrais do que mecanismos periféricos. Por outro lado, a Cláudia, né, observou no mesmo estudo aquele aumento da atividade simpática e redução da atividade parasimpática no pós-exercício até mais de 1 hora depois do exercício. Então aqui nós temos sempre diminuição de indicadores parasimpáticos e aumento de indicadores simpáticos, na mesma linha, talvez, da resposta compensatória. Mais recentemente, o pessoal lá da Paraíba, do Hamilton, publicou um estudo com mulheres hipertensas que vão na contramão disso. Então, na verdade, eles observaram depois de exercício de força feito com diferentes intensidades, uma diminuição da pressão arterial sistólica e aqui da diastólica na intensidade maior, mas de forma diversa ao que nós estamos sugerindo, pelo menos nas mulheres hipertensas, isso deu na presença de aumento do fluxo sanguíneo no antebraço de forma geral. Então, novamente fica a questão, em pessoas hipertensas e pessoas normotensas, os mecanismos são os mesmos. Na verdade, quer dizer, essa coisa da resistência periférica e do débito cardíaco não estaria relacionado ao perfil do indivíduo que está realizando. Na verdade, muito poucos estudos com exercício de força vêm sendo realizados para a gente bater o martelo nesse sentido, mas fica a possibilidade essa placa é um estresse, sabia? A gente está no risco, ela vai 5 minutos, aí você pronto. Vou fazer igual o Lindbergh ontem, quer dizer, eu espero que garanta o meu tempo. Bom, então em suma, a hipotensão provocada por treinamento resistido tende a ser mais curta que no exercício aeróbico, isso é consensual. Agora, o papel relativo da intensidade e volume dessas sessões de exercício ainda está indefinido. Isso abre possibilidades interessantes de investigação prática. É possível que a hipotensão por exercício resistido dependa menos de modificações no fluxo sanguíneo periférico do que de fatores centrais. E alguns estudos sugerindo que hipotensão crônica após exercício de força esteja relacionada a diferença, a alterações na modulação autonômica, sugere também alguma coisa nesse sentido. Eu sou simpático a essa hipótese. No entanto, dados são controversos, principalmente quanto às respostas em indivíduos com pressão arterial normal e elevada. Finalmente, aqui nos 5 minutos que me restam, falar um pouquinho sobre exercício concorrente. O que é um pouco mais fácil em função do quê? Em função da quantidade muito pequena de estudos disponíveis. Na verdade, até a data dessa palestra, eu consegui localizar apenas 5 estudos. 3 deles desenvolvidos com pressão arterial normal e 2 deles realizados por pessoas hipertensas. Interessante que todos os estudos são feitos por grupos brasileiros. Então, ou a gente encontrou uma coisa muito legal para estudar, ou então está estudando uma coisa que não interessa absolutamente ninguém, não é importante. Mas, de qualquer maneira, os grupos são todos brasileiros em relação a esses estudos. Então, só 2 estudos com hipertenso que torna difícil a gente fazer ilações a respeito de mecanismos, etc. De qualquer maneira, o nosso grupo, ele fez um estudo há algum tempo atrás, comparando sessões de exercício resistido, exercício aeróbio e exercício concorrente, pareadas pela duração. Todas as sessões duraram mais ou menos 60 minutos e os exercícios foram de modalidades isoladas ou combinadas. Isso parece ser consensual hoje, quer dizer, muitos estudos vão nessa direção, mas na época foi uma novidade. Na verdade, a gente percebe que se a hipotensão após o exercício resistido é mais curta do que o aeróbio, o concorrente ele fica no meio do caminho, com a vantagem que trabalha a força. Então, na verdade, o exercício concorrente, ele não compromete, ele parece não comprometer o efeito hipotensivo dos programas com a vantagem que inclui o treinamento de força, pelo menos com a pressão arterial sistólica. Na diastólica a coisa foi mais difícil de observar, mas foram indivíduos normotensos que realizaram o programa. Novamente, comparando com o estudo lá da Universidade de São Paulo, a coisa vai na mesma direção. A gente tem aqui o efeito hipotensivo do exercício resistido e do aeróbio, com concorrente no meio, tanto para a pressão arterial sistólica, quanto para a pressão arterial diastólica. E isso, então, quer dizer, pegando aquela revisão da literatura, eu tive a oportunidade de contribuir com esse capítulo do livro, a gente sabe, em relação ao exercício concorrente, que em normotensos, o exercício concorrente parece provocar hipotensão, que seria similar ou ligeiramente menor que o exercício aeróbio isolado, mas maior que aquela observada no exercício resistido. Novamente, com a vantagem de treinar força. Então, eu sou simpático a esse tipo de abordagem, uma vez que eu consigo trabalhar 2 componentes importantes da aptidão física. Em pré-hipertenso e hipertenso, as evidências são extremamente limitadas.
É provável que o exercício concorrente induza a hipotensão, mas estudos comparativos com outras modalidades ou acerca do papel relativo das variáveis do treinamento não existem. Tem uma avenida aberta aí para quem gosta disso e estudar. Só por curiosidade, quer dizer, um dos poucos estudos que trabalharam com mecanismos relacionados a exercício concorrente foi esse, lá do grupo da Cláudia. Talvez ela estivesse aqui do meu lugar, ela estuda isso mais que eu. Então, na verdade, a gente percebe que, novamente aqui, eu tenho uma diminuição do débito cardíaco e um aumento da resistência vascular sistêmica para todo mundo, né? O que, na verdade, vai um pouco contra aquilo que eu estava falando para vocês, né? Então, a coisa acaba... eu não estou muito convencido que haja uma resposta única para isso. Depende do tipo de pessoa que vai realizar. Mas, novamente, aumento da atividade simpática e diminuição da atividade parasimpática durante a hipotensão, reforçando a ideia que haveria uma resposta autonômica compensatória que não está ligada à hipotensão, está ligada, pelo contrário, a impedir que a hipotensão ocorra. Eu queria fechar minha apresentação lançando uma ideia, uma possibilidade para ser estudada no futuro. A gente sabe que, entre os mecanismos centrais da hipotensão do pós-exercício, o ergo-reflexo tem um papel importante. Na verdade, quanto maior o trabalho muscular, eu não vou detalhar esses mecanismos aqui, maior a resposta pressórica do exercício, que tem como consequência a diminuição subsequente da pressão arterial. Então, o trabalho muscular parece, pelo menos para mim, parece ser a chave do negócio. E eu pegando os estudos que trabalharam com hipotensão pós-exercício, tentando ver o efeito isolado de intensidade e volume, por exemplo, o tamanho da massa muscular, o volume, a duração, a própria intensidade, que em todos os estudos que eu pude localizar, a intensidade estaria relacionada ao maior volume também, abre-se a possibilidade de que a hipotensão esteja relacionada mais com o volume de trabalho muscular, por aumento de estimulação aferente, do que por componentes isolados do treinamento. Se é alguma coisa desse sentido, o montante de trabalho muscular é o componente-chave que a gente deveria estudar como maximizar nos nossos programas de treinamento para obter o efeito que a gente deseja. Isso é apenas uma opinião que está aberta à discussão de pessoas aqui que têm maior condição, repito, que eu, para discutir esses assuntos. Eu queria fechar agradecendo aí as agências que vêm sustentando o nosso trabalho, pelo menos até agora. A FAPERJ não está sustentando muita coisa agora não, mas eu espero que volte a sustentar. Eu estava brincando com o Antônio Cláudio agora há pouco, tem muita gente importante tirando ano sabático, né? Na verdade, o Sumoro, Cláudio Gil mandou um Facebook dizendo que está em ano sabático. Eu falei, a única coisa que está em ano sabático para mim agora é o meu salário. Eu continuo nativo aqui. E aí agradecer esse pessoal do Laboratório de Atividade Física e Promoção à Saúde. Eu passo mais tempo lá do que em casa, e sem eles nada disso que eu estou apresentando seria possível. Obrigado mais uma vez pela atenção, desculpa ter passado alguma coisa do tempo.